Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de física é o seguinte: é uma questão da Universidade Federal do Paraná. Um ebulidor de água é fabricado para funcionar com uma tensão de 220 volts. Sabendo que o resistor nele existente tem uma resistência de 20 ohms, calcule, no item A potência máxima que o ebulidor pode fornecer em funcionamento. Então, para calcular a potência elétrica, a fórmula é a seguinte: potência é igual a tensão elétrica U multiplicado pela corrente elétrica I. Observe que no enunciado não foi fornecida a corrente elétrica I, então vamos utilizar a lei de Ohm para substituir I por uma expressão equivalente. Pela lei de Ohm, I, que é a corrente elétrica, é igual a tensão elétrica dividido pela resistência elétrica. Vamos substituir I por U dividido por R. Então, a potência é igual a U multiplica I, que será U dividido por R. Portanto, a potência é igual a U, que é a tensão elétrica, elevado ao quadrado, dividido pela resistência R. Potência, portanto, será igual o valor de U, 220 volts, então será 220 elevado ao quadrado, dividido pela resistência R. A resistência é de 20 ohms, então será 220 elevado ao quadrado dividido por 20. Desenvolvendo, temos que 220 ao quadrado é igual a 220 vezes 220, tudo isso dividido por 20. Vamos simplificar 220 por 20 para diminuir o cálculo. Então, simplificando 0 com 0, 22 dividido por 2 será 11, 1 no denominador. 11 vezes 220, vamos ter como resultado o seguinte: 2.420. Portanto, a resposta do item A, a potência máxima que o ebulidor pode fornecer em funcionamento, 2.420 watts. Vamos agora para o item B. O item B pede o tempo em minutos necessário para aquecer 10 kg de água, inicialmente a temperatura de 25 graus Celsius até a temperatura de 90 graus Celsius. Para resolver o item B, primeiramente vamos calcular a quantidade de calor, utilizando a equação fundamental da calorimetria, que é a seguinte: Q é igual a massa vezes calor específico multiplicado pela variação de temperatura. Após calcular a quantidade de calor, vamos aplicar na fórmula do cálculo de energia para determinar o tempo em minutos. Então, substituindo os valores para determinar o valor de Q, que é a quantidade de calor, é igual a massa é 10 kg. Observe que o calor específico da água está em joules por quilograma, então vamos utilizar 10. A massa é 10, o calor específico 4,18 vezes 10 elevado a 3. E ΔT, que é a variação de temperatura, vamos calcular a variação de temperatura, a temperatura final menos a temperatura inicial, TO. ΔT é igual a temperatura final, 90 graus Celsius, menos a temperatura inicial, 25 graus Celsius. 90 menos 25, 65. Então, vamos multiplicar por 65. Que, portanto, é igual, multiplicando 10 por 4,18 vezes 65, temos como resultado 2.717 vezes 10 elevado a 3. A quantidade de calor Q será igual a 2.717 vezes 10 elevado a 3, 10 elevado a 3 é 1.000, será 2.717.000 joules. Calculamos a quantidade de calor, agora vamos utilizar a fórmula que relaciona a energia em joules com a potência elétrica. A fórmula é a seguinte: energia é igual a potência elétrica multiplicado por ΔT, que é a variação de tempo. Podemos isolar ΔT, que é a variável que vamos determinar. Então, ΔT é igual a energia dividido pela potência elétrica. Lembrando que 1 watt é igual a 1 joule por segundo. Portanto, ΔT é igual a energia em joules, 2.717.000, dividido pela potência elétrica encontrada no item A, 2.420. Fazendo a divisão, ΔT é igual a 1.122,7 segundos. O exercício pede o tempo em minutos, então vamos converter
1.122,7 segundos em minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos, portanto, x minutos equivale a 1.122,7 segundos. Multiplicando cruzado, temos o seguinte, que x é igual a 1.122,7 dividido por 60, fazendo a divisão, aproximadamente 18,7 minutos. Portanto, a resposta do exercício, aproximadamente 18,7 minutos. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.